Sobre o que nós falamos, sem ser a piadinha, tá? Esqueci. Tenta lembrar. Rogério congelou, ó. Nossa, eu vou Vou olhar lá no WhatsApp. Vou tirar o print aqui, ó. Vou jogar lá o Rogério congelado. Rogério, você tinha congelado, meu bem. Nossa, ficou tão estranho. Vou jogar lá no WhatsApp para você ver. Nossa, você sempre me responde. Quer ver? Ó, semana passada nós falamos do sumário. Verdade. Lembrou da piadinha sem graça? Fala, lembra das coisas. Não entendi nada, Rogério. Você fica falando... Não entendo nada, cara. Eu falei que semana passada a gente estudou o sumário online. Isso. E falei que eles não prestam atenção na aula, porque nunca lembram de nada. Isso. Você está falando no celular? É, agora eu tô colocando o celular dentro da boca, porque senão você não ouve. Isso, é melhor. Permaneça assim. Tá. Esqueci de desligar o áudio. Mano. Quem foi essa risada? Nossa. Desculpa. Meu Deus. Desculpa, gente. É doido. Sem querer. Ai, não, eu vou falar pra vocês, nossa, vocês tinham que ser a turma da segunda-feira mesmo, viu? Porque pra alegrar a semana toda. Ah, nós sabemos. Fabiola, que risada é essa, cara? Vou pegar o endereço, olhar isso. Vou compartilhar minha tela, né? Vamos voltar pro foco do negócio, né? Não é sempre assim não, tá, Maria Fernanda? Não assusta não, tá? Eles são normais. Tá? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Respirem. Cara, eu nunca tinha escutado uma risada tão macabra que nem essa. Enfim, né? Dá pra ir pro cinema. Eu vou usar essa gravação que eu vou fazer, eu vou tirar uns áudios para eu pôr nos trabalhos que eu estou fazendo. Pode usar, né, Fabiola? Depois eu te mostro como ficou. Vamos lá então, pessoas lindas, maravilhosas. A gente vai falar sobre referências bibliográficas. Não tenha medo da mudança, coisas boas se vão para que melhores possam vir. Quer fazer algum comentário, Rogério? Não. Você está estrangulando aí? O que está acontecendo? Ah, é frase de ex, é assim. É, né? Não tenha mudança, não tenha medo da mudança. Isso mesmo. Não, é que coisas boas se vão pra vir melhores. É, então, Que nem ex, né? que nem ex, né? Sempre o melhor vem depois do atual, né? Tá sofrendo, Gabriel? Parece Tá que na Gabriel Não, tá triste. Cachaça. ainda não pode. Menino, não pode ainda, novinho. Não pode ainda não. Tem que pensar. Só uns golinhos de vez em quando. Que horror. Vamos lá, então. Vamos focar na aula. Então, a gente falou sobre Simone Sumário, né? Foi. Foi. Então, sumário automático, como que a gente faz. Vocês treinaram? Vocês viram? Vocês acharam difícil? Tentaram fazer alguma coisa? Quem tem computador? Eu não tentei porque Não, eu lembro que tinha uma tarefinha mesmo, eu não lembro o que era. O que era, você? A tarefa para vocês? Não, tinha a tarefa do Marcelo, não era?
Vixe, eu nem lembro, mas. Que era do livro lá de exercício. Ah, é isso mesmo, verdade. Acho que eu vou também. Ô, Simone, seu áudio Exercício. tá coisando. Meu áudio. E agora? Agora tá bom. Eu acho que eu O também. Rogério falando assim só fica aparecendo sua testa, Rogério. É porque na hora que eu falar, eu tenho que socar o telefone dentro da boca, senão vocês não ouvem. Nossa. Então, tá certo, é isso mesmo. Não Ó, tem fone? todo mundo tem computador, não tem? De vocês que estão aqui? Sim. Ou não? Não. Queria que vocês fizessem uma tarefinha. Mas tá bom, deixa sem tarefinha. Quando Eu que vou nós deixar... vamos voltar Então, às se aulas voltar... presencial? Ai, E as aulas presenciais voltarem, aí a gente vai ter bastante prática para fazer, né? eba. Então, não sei se vai voltar. Você acha que vai? Eu acho, não sei se vai voltar. Ah, tem pouco aluno na sala, não dá nada não. Então, só que assim, na nossa turma tem pouco aluno, né? Mas, por exemplo, nem na turma de sábado é praticamente lotado. Então, se voltar, tem que voltar para todo mundo. Não dá para voltar só para algumas turmas, né? Mas A gente volta escondido. a gente volta escondido, Sim. É uma boa ideia, né? Botar uma cortina aqui, ó. Botar uma cortina, né? Tá bom, que volta. Bom, a gente está esperando a resolução do governo, né? Tá previsto para ser em outubro, né? Não é outubro? É outubro, não é? Não sei. Então, eu acho que é para outubro. Se falar que a gente pode voltar com meio pessoal, né? Seguindo todas as normas e tudo mais, a gente vai voltar. Mas do contrário, não tem como. Não adianta só voltar, não adianta passar por cima da lei, né? Depois aí a gente se ferra, né? E vocês também. Não, eu perguntei porque expõe vocês à segurança também, né? Se não for autorizado, é porque não tem segurança ainda. Então, né? Eu perguntei porque o curso lá da minha irmã já voltou, tá voltando aos poucos, sabe? Eles fazem assim, uma aula vai um aluno, depois vai outro, depois vai outro, vai outro. Que escola que é? Ela na Wizard. É no curso. Estão voltando, né? Quê? Não, perguntei, tá voltando. Eu só perguntei se tá voltando. Você falou que tá voltando na Wizard, né? Então, tá voltando aos pouquinhos. Então tá, eu vou. Depois a gente vê aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar, né? Tem que esperar a resolução, ver tudo certinho para não expor vocês, né? Lógico, na segurança de vocês em primeiro lugar, a saúde. E a gente tem que seguir o que o Estado e que o município determina. Né? Vai saber se está certo mesmo eles estarem voltando, porque a gente não está sabendo que nenhum dos cursos aqui voltou. Né? Pelo menos eu não então estou. Ô, Fabiola queimando os caras lá. Queimando os outros já. Falou ao vivo ainda, hein? E gravando ainda. Então, Tá gravando, Simone? Não. Tá gravando, cara. Daí Depois eu vou ter que editar aqui. Tomara que a Ana não tenha escutado. Tomara. Tô ouvindo tudo. Nossa. Ih, lascou. Continuando, então, nas referências bibliográficas, né? Então, a gente vai utilizar esse arquivinho que eu mandei para vocês, né? A gente está trabalhando há algumas semanas. É esse que a gente vai estar utilizando. Primeiro, a gente vai falar sobre o que seria, né? Por que a gente tem que ter essa referência bibliográfica nos trabalhos acadêmicos, né? É importante você mostrar de onde você tirou aquela informação. Então, a gente chama de embasamento científico de um trabalho. Tá? Então, é isso que faz com que ele se torne mais consistente, mais verdadeiro.
entendeu? Ele tem que ter indicado onde você tirou, quem foi o autor, a data que você retirou aquela citação, se for feita uma citação, né? Então, ele torna o seu trabalho mais verdadeiro, a gente fala mais credível, né, no caso. Então, não foi por acaso que você teve aquela ideia, aquela solução e, de repente, apresentou no seu trabalho. Não, você teve que buscar em algum lugar. Para a gente referenciar alguns trabalhos com livros, né? Se você for citar livros, então aparece como? Por exemplo, lá dentro do seu texto, você vai citar um pedaço de um livro, de um texto. Você copia igual. Isso a gente chama de citação direta, tá? Então, como que fica? Então, paralelamente à crônica leiga, você abre aspas, né? E daí você escreve todo. Não é errado você fazer isso, tá? Só que você tem que indicar por quê. Nos trabalhos acadêmicos, eles têm uma ferramenta que detecta plágio. Ou seja, copiou de um lugar, né? Aquele pedaço. Vocês viram lá o ministro da Educação, foi isso? Que ele plagiou o trabalho, que não sei o que. Da saúde. Da saúde, né? Olha Ficou que um mês coisa, e pouco. você viu que coisa feia? Então, é isso daí que acontece. Então, apresentou um trabalho totalmente plagiado, ou seja, copiado de outras pessoas e não informou a fonte de onde veio, né? Então, isso não pode acontecer. Então, nesse caso aqui, se você for referenciar alguma coisa no seu trabalho, então como que fica? Você pode citar, se você for copiar igualzinho, você coloca entre aspas. Se você não for copiar igual, se você for falar assim, segundo fulano de tal, ele diz que aparece a dos jesuítas, é tão rica de informações, você mudar alguma coisa, mesmo assim você tem que citar lá na referência. Tá? Então, como que fica na referência se você citar de um livro? Então, primeiro vem letra maiúscula, o sobrenome do autor, o nome, depois o título da matéria, História Concisa da Literatura Brasileira. Aí depois você vai pôr qual é a edição, né? Depois a editora, né? E depois a data, ou o ano, né, que foi publicado. Então, você tem que referenciar dessa forma, tá? A regra, importantíssimo, ó, sobrenome do autor, de modo geral, o último tem que ser em letras maiúsculas, nome e outros sobrenomes, abreviados ou não. Título tem que ser em negrito, grifado, né? Tem que passar o underline, no caso, ou itálico, mas ele tem que ser negrito, de qualquer jeito, tá? Aí tem que vir edição, local de publicação, ou seja, cidade, a editora e a data da publicação, se tiver distribuição, impressão ou outra. Então, a regra tem que ser dessa forma. Outro exemplo. Nos títulos, a gente pode colocar apenas a primeira palavra ou todas as palavras iniciando com letra maiúscula. Então, naquele caso lá, ó, primeiro vem o sobrenome da pessoa, né? E o nome. Aí depois, a estrutura morfossintática do português. Você pode colocar ele com as primeiras letras em maiúsculo, ou você pode pôr a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo, mas tudo em negrito. Certo? Certo. E depois, como que a gente faz referência de um site? Hoje em dia, a gente utiliza muito a internet para fazer pesquisa, né? Questão de trabalho e tudo mais. O que você tem que fazer? Você coloca normal, sobrenome do autor, o nome. Aí depois você põe o título, né? O subtítulo se tiver. Aí depois na frente você põe o nome do site, o ano, disponível em. Ou seja, no disponível em você vai colocar o endereço eletrônico da onde você tirou aquela reportagem, aquele comentário, tá? E depois, por último, você vai pôr acesso em, foi quando você colocou, aliás, quando você acessou aquela informação, tá? Então, tem que colocar quando que você fez esse acesso
Não precisa colocar data e hora e minutos, isso é opcional. Mas se, por exemplo, a faculdade ou a instituição solicitar que você tenha que pôr, aí você coloca. Mas nas normas ABNT normal não é necessário. Olha o exemplo. Então, ficou lá, Márcia Fernandes, Fernandes Márcia, letra maiúscula, palavras difíceis e seus significados, de toda a matéria, 2019. Se você tiver a data exata, é bacana, porque alguns sites, eles não publicam a data completa, ou o nome do autor, né, daquela matéria. Então, daí ela fica incompleta, não tem problema. Mas você tem que dar o link de onde você tirou aquilo lá. Então, o link vai ali, ó, disponível em... Aí você copia todo o link da matéria toda e depois você coloca lá quando que você acessou aquela informação. Acesso em, no caso aqui, 1º de outubro de 2019. Aí tem outros exemplos que você pode estar citando também, tá? Aqui nesse arquivo que eu vou mandar para vocês, tem também, ó, um link para esse site que chama Toda a Matéria. Ele é bem resumido e bem certo, como que eu posso falar? Bem fácil de você entender o que ele está falando. Então, fala tudo sobre as normas da ABNT e dá dicas de como deixar o seu trabalho bacana, tá? No Word Office, tem como você fazer isso automaticamente, só que eu não recomendo porque ele não faz 100% do jeito que precisa ser feito. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz, ó. Aqui, ó, gerando referências bibliográficas no Word. Então, como que a gente vai fazer? Vai lá na guia referências, clica em nova para acrescentar a referência. Depois ele vai te dar qual é o tipo que você vai estar inserindo no seu trabalho. E depois, no final, ele vai gerar automaticamente. Só que ele não fica 100% de acordo, tá? Não dá certo. Então, nas normas ABNT mesmo, eu sugiro que vocês façam manualmente. Então, vou mostrar para vocês o meu arquivo. Vou puxar lá. Inclusive, esse que eu fiz, eu gerei no Word automaticamente, né? Então, esse meu trabalho também perdeu ponto nessas referências bibliográficas. Ctrl Home e Ctrl End para ir lá para o final. Tá vendo? Aqui, ó, tá? Com as referências. Aqui tá automaticamente. Então, se eu fosse fazer manualmente, então, vou abrir aqui tem alguém perguntando alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo abrir? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui que eu não consigo abrir aqui. Deixa eu ver só. Então tá bom. Tá bom. Então tá bom. Deixa eu voltar lá então. Vamos supor que a gente vai fazer alguma pesquisa. Então, vou aqui, por exemplo, educação, vou fazer um trabalho sobre educação no Brasil. Então, quando você busca, ó, sempre pega dica, né? Sempre pega matérias assim, tipo Brasil Escola, Toda a Matéria. Wikipédia não é uma... Minha conexão está falhando, né? Deu uma travada aí, professor. Eu dei uma travada, não fiquei vesga não, né? Pelo amor de Deus. Enfim, é o que apareceu aqui, sua conexão está instável aqui, então se cortar alguma coisa, vocês me avisam. Então aqui, ó, da Wikipédia, não é bacana vocês pegarem, porque eles não aceitam, tá? Não é bem visto a Wikipédia como uma referência, tá? Então busca sites bacanas, assim, tipo Educador, tá vendo? Esse aqui, ó, Educador Brasil Escola. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó. Então tem lá, qualidade de educação no Brasil, procura lá
da onde que foi feito, né? Ó, aqui, ó, Eduardo de Freitas, foi quem fez, quem é o autor. E aqui, ó, vamos ver se eu acho a data aqui. Tá sem data. Isso aqui não vai ter data. Bom, enfim, vou procurar um outro aqui que dê para colocar a data. Vou pegar esse aqui. Eita, peguei a mesma coisa, parece? Então, aqui, ó, Juliana Bezerra, professora de História. História do Brasil, blá, 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 atualidade, dados. Tem vários tipos aqui, ó. Quem é ela? Aqui, ó. Artigo 12 de março de 2020, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai pôr isso aqui no nosso trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é agregar essas informações. Se a gente for fazer por normal, então, vamos pegar os dados aqui, ó. Vou puxar aqui. É a Juliana, né? Esqueci o nome. Juliana Bezerra. Então, aqui se eu for escrever, então, é Bezerra. Juliana. Aí eu vou colocar o título da minha matéria, ó. Educação no Brasil. Certo? Aí eu vou pôr lá, ó, disponível em... Aí eu vou colocar qual é o site, ó. O site é esse aqui, ó. Ctrl+C. Ctrl+V, né? O endereço. Acesso em... Aí você vai pôr a data de quando você acessou. Que nem hoje. Hoje é dia 24/8/2020. Faltou a data, né? Então, Brasil aqui, ó, a gente vai pôr 12 de março de 2020, acho que era. Isso, né? Então, ele fica assim, ó. Tá? Isso aqui é o normal. Então, aqui o Bezerra também a gente vai pôr em negrito. Se você quiser tirar o link daqui, ó, a cor preta, né? Você pode até tirar. Tá? Você pode vir aqui e tirar o hiperlink. Aí ele fica assim, ó, normal. Aqui, ó, essa parte aqui, ele não é justificado, tá? Ele é só o alinhamento à direita. Se eu fosse fazer por referência bibliográfica, aqui, ó, eu teria que vir aqui, ó, guia referências, vem aqui, ó, gerenciar fontes bibliográficas. Isso aqui é no Word mesmo. Aqui tem algumas, tá? Que eu já coloquei. Então, como que eu faço? Ó, vem aqui em nova. Aí eu venho aqui, ó. Qual é o tipo de referência que eu vou estar utilizando? É um atlas, é um site, é um fórum, é um diverso, é um processo, é um livro? Então, site. Autor. Então, vem aqui, ó. Sobrenome. Bezerra Juliana. Aí eu venho aqui, ok, ó. Ele já colocou Bezerra Juliana. Nome da página da web, ó. A educação no Brasil, né? O site é toda a matéria. O ano que foi feito, ó, é 2020, o mês 3, o dia 12. E a URL, tá vendo? É um endereço eletrônico. Ok. Quando eu for por lá, ó, ele já está aqui, ó, tá? Fechado. Quando eu for inserir as referências bibliográficas, tá vendo aqui, ó? Bibliografia. Eu tenho aqui, ó.
bibliografia, referências, tá vendo? Eu vou pegar referências bibliográficas. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já me traz todas que estão salvas, tá? Só que o que acontece, ó, a ordem não vem totalmente certa. Tá vendo aqui, ó? Então, vem aqui, ó, o sobrenome, o nome, o que é, o acesso, tá vendo? E cadê a fonte? De onde eu tirei? Tá vendo? E aqui tem, ó, disponível em, tá vendo? Alguns saem, outros não saem. Então, não é totalmente certo. Então, o ideal é que você faça as referências bibliográficas manualmente, é o que eu recomendo, tá? Porque aqui no caso, ó, ele está faltando dados, entendeu? Ele não sai totalmente completo. Então, na hora de fazer as referências, o ideal, se for para você pegar uma nota aí, no caso, sempre utiliza, sem ser esse de referências automáticas, tá? Eu vou ter que fazer manualmente, sem chance. Certo, gente? Certo. Então tá, então. Dúvidas por hoje? Não. Deixa eu tirar foto de vocês. Aparece aí, Fabiola. Você que Por que gosta de só aparecer. eu? Ah, É que eu porque sou você linda. gosta. Ó, o Vando já apareceu, a Rosária vai aparecer. Ai, que susto, Fabiola. A boca é linda. Maria Fernanda vai aparecer? Não, Maria Fernanda. Meu Deus do céu. Hoje Tá bom. não. Ó, congela aí que eu vou tirar o print, hein? Todo mundo trava na conexão. Eu não consigo. Já foi. Gente, obrigada pela aula de hoje. Qualquer dúvida é só chamar. Semana Tá que bom. vem a gente vai estar falando sobre numeração de páginas. Que isso, Rogério? Mano do céu. Ó, então semana, tá tudo gravado, cara. Nossa, eu vou fazer um vídeo disso aqui, desse. Eu acho que ele não viu que ele estava com a câmera ligada, esse que é o problema, né? Não viu que a câmera estava ligada e eu vi o que você fez, tá? Gente, obrigada por hoje. Até semana que vem. Tchau. Cuidado. Falou, professora. Beijo. Não Até se semana que vem. Se Tchau, cuidem. tchau. Tchau. Ah.